O que é arte? Como definir algo com tantas facetas de maneira simples? Talvez a definição mais maneira que eu já vi para a arte é descrevê-la como a expressão material de si. Quando o artista transforma uma folha de papel numa ilustração ou num texto, ele está expressando algo que tem dentro de si de forma material. Quando o artista transforma ondas sonoras em música, esculpe rochas em esculturas, está materializando um pouco de si. E apesar de gostar muito dessa definição, eu acho que ela peca por não explicitar quantas facetas a arte tem. A arte tem um propósito para o artista e outro propósito para cada um dos indivíduos que são tocados por ela. Uma música romântica tocada por uma banda qualquer, num restaurante qualquer, pode acabar sendo a música tema de um casal que está ali se conhecendo em seu primeiro encontro. Ouvir esta mesma música depois do término do relacionamento, possivelmente pode fazer com que a obra traga agora um significado diferente, muito mais melancólico do que alegre. Quando você vai a um museu e gosta de um quadro, você não necessariamente sabe o que o artista queria dizer com aquela peça. A gente então atribui à obra de arte o significado da emoção que a obra nos despertou, né? E aí, pra gente, enquanto consumidor, conhecer a história de uma obra de arte pelo ponto de vista de outro interlocutor, seja esse o artista ou qualquer outro, coloca novos ingredientes que são capazes de mudar o sabor que aquela peça um dia teve pra gente. Eu tô falando tudo isso pra dizer que a arte é um exercício contra a nossa própria vaidade. Do ponto de vista de um artista, uma vez que entrego uma obra de arte ao mundo para consumi-la, ela jamais voltará a ser só minha. Pessoas vão interpretá-la da forma que melhor conseguirem. Algumas se permitirão serem tocadas por ela, de formas positivas e negativas. Vai ter quem ame, vai ter quem odeie. Outras simplesmente não se sentirão atingidas e irão ignorá-la. Por isso, a arte é um exercício contra a vaidade. Uma vez que sua obra se torna pública, cada indivíduo no planeta Terra terá a possibilidade de sentir emoções diferentes ao ter contato com ela. E no programa de hoje eu quero falar sobre essa capacidade da arte de nos transformar, de formas lúdicas e práticas. De forma lúdica, claro, pois é lindo sair de uma sala de cinema empolgado com um filme que acabamos de assistir. Empolgado e feliz, no caso de um filme com uma energia super alegre e pra cima. Ou empolgado e triste, pesado, após um drama que tocou o fundo da sua alma. Ou mesmo, de repente, sei lá, empolgado e assustado, como acontece com quem aprecia filmes de terror e consome obras que são capazes de me deixarem sem dormir, com um cagaço extremo, completamente apavorado. Eu não sou uma dessas pessoas dos filmes de terror, gente. Se eu decepcionei alguém, eu não ligo. Eu tenho medo, não sou obrigado. Me deixa ser um bunda mole em paz. Mas de forma prática mesmo também. A arte transforma no dia a dia. A arte é capaz de nos inspirar a fazer nosso trabalho de forma diferente. A mudar nossa relação com nossos amigos e familiares, a criar hábitos novos e mudar a nossa rotina. A arte é também capaz de nos transformar a ponto de nos motivar a aprender coisas novas. Horas, eu comecei a aprender inglês jogando videogame. Foi para poder aproveitar a história de um Zeldinha aqui ou de um Chrono Trigger acolá que eu me empenhei para dar meus primeiros passos rumo a me tornar um indivíduo bilíngue. Quanta gente quis começar a entender japonês para poder assistir seus animes e ler seus mangás de forma mais confortável. Ou mesmo cantar as aberturas direito. Ora, eu mesmo aprendi alguns caracteres em katakana para poder criar meu próprio jogador no Ineleven e ouvir o narrador chamá-lo de Bitaru. Quanta gente hoje em dia tá sentindo vontade de aprender coreano para aproveitar melhor as bandas de K-pop ou mesmo para se emocionar ainda mais, se é que é possível, com os doramas. Eu nunca fui pra Disney e eu morro de vontade de ir. Quantos vídeos tem por aí de um marmanjo barbudo e mulher formada indo pra Disney se derretendo de tanto chorar ali? Acho que é o primeiro e principal exemplo que vem na minha cabeça da transformação que a arte é capaz de fazer na vida das pessoas. A gente cresce consumindo obras de arte e se sente, de alguma forma, parte delas. Ou elas são parte da gente. Eu não sei dizer qual é o ovo e qual é a galinha desse exemplo aí. Mas é sobre tudo isso que eu quero falar no programa de hoje. Como a arte nos transforma definitivamente em seres diferentes. Como a gente escolhe nossas profissões, aprende a se relacionar e se dispõe a sonhar com total e inevitável influência da arte que consumimos. E a arte é capaz de nos transformar em pessoas melhores. E piores também. Sei lá, eu não sei se esse juízo de valor tá certo. Pensando bem, talvez a arte só transforme e ponto. É nossa a responsabilidade por fazer dessa transformação boa ou ruim. E apenas nossa. Nesse caso, nós somos a tela e o artista. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça.
Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Fernanda Schmoltz. Opa, tudo bem? Joia. Fernanda lá do... Eu não sei nem como te apresentar no fim das contas, porque tem o Sugar Rush, que é teu canal solo, né? Mas você faz uma carambada de coisa aí na internet também, né? Sim. Tá lá no Rapadura, que mais você coloca na frente aí? Eu tenho um podcast também, ele está em hiato, pois a minha parceira se mudou para fora do país e está com a vida meio atribulada. É um podcast sobre Disney, chama Bibi de Bob de Cast. Olha aí. Fizemos muitos episódios legais já. Estou com saudade de gravar. Ah, é bom demais. É uma rotina muito gostosa, né? Principalmente que você faz com mais alguém, é muito gostoso de ter sempre a frequência de gravar. Uma hora vocês param com esse ato aí. Eu amo podcast. É aquela coisa, você começa um, aí você quer fazer vários. É. Você não quer parar nunca mais. É terapêutico, né? É gostoso demais. Quando você pega a frequência, é muito bom. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu te chamei é justamente essa faceta tua de trabalhar com Disney no fim das contas, né? Eu sei que é uma parada que é talvez sua maior paixão, pelo menos que você expõe, né? De cultura pop, de arte, na verdade, no fim, né? Sim, sim. Eu tô com essa parada na cabeça que tem a ver com o poder de transformação da arte praticamente na nossa vida, né? Porque tem uma parte desse poder que é um poder lúdico, né? De estimular nossa criatividade. Então a gente assiste ali um filme, uma série, alguma coisa, e isso estimula, a gente inspira a gente de alguma forma. Mas tem quem leve isso de uma forma prática pra vida mesmo. Eu sei que você também dá como profissão aula de inglês com Disney, né? Sim. Ou seja, meio que o que você consumiu de arte definiu tua profissão. É meio doido pensar nisso? Sim, eu acho incrível. Eu paro pra pensar como é que eu cheguei até aqui. E eu fiz várias outras coisas antes de chegar na internet, sabe? Agora há pouco eu tava almoçando e eu tava pensando sobre isso também, assim. Como as coisas que a gente vai fazendo, elas acabam levando a gente pra caminhos que a gente não imaginava, né? Por exemplo, eu antes de entrar na internet, eu estudei teatro. Caraca. Eu estudei jornalismo e na época eu fui fazer teatro porque eu gostei muito de teatro musical. Eu fui uma criança que eu cantava no coral da escola, cantava no karaokê, mas não tinha nenhuma noção, assim, de como cantar direito mesmo, sabe? Não tenho técnica de canto e tudo mais. E aí eu vi um musical em 2009, que foi o Despertar da Primavera, um musical que é icônico. E acho que a maioria dos artistas aí na faixa dos 30 anos que tá trabalhando com musicais hoje em dia profissionalmente, entraram atrás disso por causa da montagem de 2009 do Despertar da Primavera. E esse foi o meu caso também. Na época eu não segui, mas tenho vários amigos hoje em dia que são alguns dos maiores artistas de teatro musical da atualidade. Eu fico muito feliz. Toda vez que eu vejo eles brilhando assim, eu falo, caraca, estudei com esse aqui. Fiz dupla com esse aqui. Fiz coisa na Cal com esse aqui, sabe? E eu fiz aula de canto, fiz aula de teatro e eu acho que eu não teria entrado na internet se eu não tivesse ido atrás disso mais nova. E eu realmente queria ser atriz de musical. E foi uma coisa que eu estudei e corri atrás por uns 3 anos e meio. Até que eu pensei assim, pô, não tá do jeito que eu queria, acho que não é mais isso aqui. E aí uma coisa foi puxando a outra, voltei pra faculdade, terminei a faculdade de comunicação, que eu tinha começado antes de estudar teatro. E aí resolvi criar meu canal no meio do caminho e quando eu fui vendo, tudo foi escalando. Depois criei meu podcast, depois o pessoal do Rapadura me convidou. E aí a minha carreira é isso. E durante a pandemia, pra fazer um dinheiro a mais, eu comecei a dar aula de inglês, eu dou aula de inglês online. E eu comecei só com coisas de Disney, porque a maioria dos meus alunos sempre veio pelo Sugar Rush, que é um lugar onde eu falo mais de Disney. Mas, hoje em dia, eu falo pros meus alunos, vem muita gente através do Rapadura também, eu falo, gente, é o seguinte, e professora é uma coisa que eu não imaginava que eu seria. Pois é, né? É muito doido. E aí eu falo pras pessoas aqui, o legal é a gente aprender, todo mundo é adulto, né? Eu dou aula pra adulto, principalmente. É muito chato você, depois de uma certa idade, que você tem trabalho, rotina, correria, você chegar num cursinho de inglês e sentar ali pra ler o diálogo chato do texto, do livro didático. É um saco isso. Fazer algo quadrado, né? E aí eu comecei a pensar no que eu fazia pra melhorar meu inglês quando eu era mais novinha. E eu falei assim, e se eu fizesse aulas exatamente assim, com o tipo de coisa que eu gostava de fazer sozinha, e botar isso pra debater com os alunos? Então, assim, eu noto que muito, principalmente pro inglês, aqui no Brasil, todo mundo aprende muito a escrever, aprende a gramática e tudo mais, mas aí chega na hora de falar, a galera fica meio nervosa,
nervosa, fica se embola. Porque quando você tá numa turma maior, inevitavelmente você vai falar menos. E aí quando você faz uma aula particular ou uma aula em dupla e o foco é todo em conversação, é mais divertido. Você trava menos se você tá falando de algo que você gosta. E eu não fico tipo, vamos fazer isso aqui. Não, eu viro pras pessoas e eu falo, o que você tá assistindo? O que você tá escutando? O que tá tirando o sono? Vamos falar sobre isso. Aí a pessoa me diz o que ela quer e eu preparo uma aula baseada nisso. Me pega muito essa capacidade de como as coisas que a gente consome de arte, seja série, música, filme, o que é que seja, elas são capazes de transformar a nossa vida no dia a dia mesmo, assim. A gente fala sobre o aprendizado de inglês. Total. Eu lembro que eu aprendi a ler e escrever inglês pra jogar videogame. Caraca. Mesmo assim, eu tenho certeza na minha vida que eu comecei a aprender inglês de fato porque, sei lá, eu tava jogando Zelda no Super Nintendo, eu queria entender o que tava acontecendo, a história ali, eu não queria só clicar. E aí você começa aprendendo as coisas que aparecem em todo jogo, né? Você começa a aprender o que é start, o que é continue, o que é... O menu primeiro. Continue é sacanagem, né? Porque é a mesma palavra em português também. Mas o resto, você vai aprendendo, tipo, cara, como é que são os termos mais simples, o menu, exatamente, as coisas do menu, né? Vidas, habilidades, o que é... Sei lá, você joga um RPG ali, o que é magia de fogo, magia de gelo. Você começa a pegar os nomes em inglês e você fala, pô... Eu lembro que eu abri, sei lá, Diablo. Diablo foi um dos jogos também pelos quais eu aprendi a ler e escrever inglês. E eu comecei a pegar um monte de termo ali de magia, né? De fantasia medieval e tal, de nomes de demônio, né? Que é uma coisa pra criança talvez não seja tão comum. Mas tudo isso te pega no sentido de, cara, eu tô aprendendo outro idioma pra essa função. E eu lembro, assim, minha mãe é professora de inglês, né? A minha também. Aí isso me ajudou muito com o inglês sempre, desde cedo. Mas mesmo tendo minha mãe, eu demorei pra sair do país. A primeira vez eu fui sair pra ir num país que falava inglês, né? Foi ano passado. Eu tinha 33 anos. Olha. Eu tinha um medo, uma trava de falar. Justamente pelo que você falou. Falei, cara, eu sei ler, eu consigo ouvir uma série sem legenda, consigo me virar. Só que eu lembro quando eu fui, o que me ajudou muito foi, sei lá, no mês antes, eu fiquei vendo muita coisa em inglês e ouvindo música em inglês de novo, pegando. Porque eu falei, cara, eu quero chegar lá e destravar. E eu acho muito louco isso, como quando você vai conversar com alguém e você tem essas referências artísticas, eu acho que é inerente nosso imitar um pouco do que a gente ouviu. E, pô, vou tentar falar como, sei lá, se eu tô na Inglaterra, eu vou tentar falar como os bagulhos britânicos que eu ouço parecem pra mim e tentar entender desse jeito. E aí você, sei lá, e tudo chega uma hora que você não consegue mais distinguir o que é da referência da arte, o que não é. Meio que tudo aquilo virou você de uma forma só, né? Com certeza, com certeza. É muito doido, né, parar pra pensar nisso. Que, por exemplo, quando você fala um outro idioma, você não tem um sotaque específico. Às vezes é difícil de você entender, né? Você saber diferenciar, por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, a não ser que sejam sotaques muito específicos, muito fortes, é difícil de reconhecer. Tipo, se eu for falar com alguém lá do Texas e tem aquele sotaque meio caipira, assim, dá para entender que a pessoa é de lá, mas se você perguntar de qual desses estados a pessoa é, eu não sei. Eu não faço ideia. Para mim, o sotaque americano é um sotaque americano. E não é que nem a gente aqui no Brasil, que cada lugar tem um sotaque diferente. Eles lá sabem identificar. Mesmo pra mim, por exemplo, que comecei a ter contato com o inglês com 7, 8 anos, eu não sei diferenciar. Eu sei diferenciar quando a pessoa tá falando sotaque britânico, quando a pessoa tá falando sotaque americano e algumas outras nuances de outros inglês, de outros países que falam inglês e tal, mas diferença de estado, de cidade, eu não sei diferenciar, não. Mas eu acho que tem muito a ver com o nosso convívio mesmo, né? E aí, eu acho que a gente consegue muito mais captar algo que a gente tem contato frequente de sotaque, eu quero dizer, tipo, pô, esse sotaque me parece o sotaque que eu ouvi naquele lugar, naquela série, naquele personagem, do que com o lugar físico, geográfico, porque a gente não frequenta, né? Exatamente. Eu acho que tem muito esse lance de olhar pra arte como algo que é capaz de transformar nossas escolhas e profissionais e pessoais e tudo mais. Quando a gente, sei lá, consome algo, e aí voltando para aquela parte lúdica de transformação, a gente consome algum material e o que aquilo vai estimular a gente é, pô, eu quero mais disso ou menos disso, porque eu não gostei tanto e esse é o caminho que eu quero seguir agora para consumir, isso aqui é legal, isso aqui não é. E isso estimula a gente, enfim, até no que a gente vai gostar de criar, vai gostar de consumir no futuro. Sim. E isso vira companhia, né? Quanto a gente não junta um grupo de amigos porque gosta, sei lá, todo mundo que gosta de Disney começa a conversar na sua sala de aula e de repente viram seus melhores amigos. Sim. Você gosta da mesma coisa. Sim, é muito legal. Isso tudo, pra mim, envolve essa capacidade de transformação. Cria comunidade, né? E cria uma comunidade. Da mesma
mesma forma como praticamente quando você se apega a um detalhe, eu acho que a gente vê muito hoje isso um pouco de fora, no meu caso, porque eu não sou tão afogado nisso, mas com a galera do K-pop, por exemplo. Porque pra quem tá de fora é um estranhamento gigantesco. Quem tá de fora fala, caraca, tem nada a ver com a cultura tradicional que a gente tá acostumado a ouvir, a consumir. Mas quem tá de dentro é um clubinho, pô. Eu me lembro até hoje dos primeiros clipes de K-pop que eu vi e eu fiquei assim, chocada. Principalmente os meninos. Uhum. Porque as meninas, você vê sempre, ou elas estão muito fofinhas com aquela vibe meio colegial, ou hoje em dia, né, nessa era mais moderna do K-pop, elas já estão mais assim, badass, aquelas roupas mais descoladas, uma coisa... Quase parece personagem de videogame, dependendo do clipe, sabe? Uhum. Os cabelos, os penteados, umas coisas bem estilosas mesmo, umas botas, umas calças, que é tudo cortado nos lugares estranhos, que é uma coisa que você espera ver num palco mesmo, não é uma roupa de sair no dia a dia. Mas os meninos, eu fiquei muito fascinada quando eu vi clipe de K-pop pela primeira vez, porque... Acho que a definição de beleza masculina pra eles lá é uma coisa muito mais delicada do que é aqui no Ocidente. Então eles usam maquiagem, eles usam o biotipo corporal deles é mais sequinho, definido. Geralmente não é aqueles caras muito musculosos e tal, que nem a gente vê, por exemplo, nas boy bands aqui do Ocidente. E não só isso, acho que a forma como o fandom se comporta, a cultura mesmo por trás disso, né? As premiações que a galera se junta pra votar, os programas de televisão que aí, pra você dar o prêmio daquele álbum, tem que votar e tem que ganhar tal programa, no outro programa, no chart de não sei aonde, dessa plataforma. É um negócio que você, quando você tá dentro ali, vira uma comunidade mesmo. Uhum. E a galera faz muita guerra por causa disso, esse negócio de fandom. Vocês acham que as divas pop, fã de diva pop briga? Vocês não viram fandom de K-pop brigando, galera. Vocês não viram ainda. E tem muito disso, né? De assim, eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto muito importante e legal mesmo, assim. Não tem juízo de valor, né? Sobre o que você consome. Uhum. Você pode ser um cara que curte muito e que tá fazendo uma coisa legal, e pode ser um cara que curte muito fazendo uma coisa super zoada e escrota com as pessoas e tal, porque isso não define o seu juízo de valor de fato. Acho que não é que a arte pode transformar a gente em pessoas melhores, ela também pode transformar a gente em pessoas piores se a gente pegar aquilo e bitolar e fazer de uma forma que não seja legal, saudável ou pra gente ou pra quem é de fora, né? Acho que qualquer coisa artística que a gente consome pode ter tanto o lado bom, né, porque a arte realmente transforma, mas, por exemplo, às vezes quando você se agarra numa coisa, num fandom, num negócio de uma forma muito forte e que você passa a negligenciar a sua vida pra viver aquilo ali 24 horas por dia, isso pode criar problemas também, né? Então eu acho que é muito a dosagem mesmo de como você vai inserir aquilo na sua vida e como você vai permitir que aquilo influencie. E eu acho que depende muito da fase de vida que você tá também, sabe? Sim, sim. Eu acho que a arte salva muito com questão a isso. Eu acho tão legal, principalmente acho que pra gente que é criador de conteúdo, que a gente recebe mensagens de pessoas falando, pô, tô passando por um luto, tô passando por um episódio de saúde muito ruim e ouvir o seu podcast ou assistir seus vídeos, me ajuda, sabe? Uhum. É terapêutico, sabe? Eu acho muito legal porque é terapêutico pra gente quando a gente tá criando e a gente acaba ajudando muita gente em momentos muito difíceis, sendo companhia pras pessoas, né? Total. Isso é muito especial. A gente não sabe exatamente qual o significado de uma obra de arte quando a gente conhece ela, e cada vez que a gente consome aquilo, esse significado pode mudar um pouco, né? E quando a gente pensa do ponto de vista do artista, porque o cara que é artista, ele pode ter até uma intenção ali, né? Ele tá bolando uma música, um filme, o que é que seja, ele tá bolando ali, ele tem uma intenção naquilo, mas invariavelmente aquela intenção não vai ser a única que vai ser captada quando alguém consome aquilo. Então a gente pode juntar aqui 10 pessoas pra assistir a mesma coisa, assistir o mesmo filme, e as pessoas vão sair com sentimentos, percepções diferentes, e algumas pessoas vão se apegar a pequenas parcelas dessas, às vezes nem eram intenções do artista, mas a obra final despertou na pessoa aquela emoção. Total. E aquilo é genuíno e verdadeiro. Não importa o que o artista queria fazer com aquilo. Então, assim, o significado de arte, a partir do momento que você publica, eu acho muito bonito isso, poético, né? Que você solta isso pro mundo, aquilo nunca mais é teu só. Eu amo também. Porque cada um que pegar aquilo pra si, vai atribuir aquilo significados N que você nunca mais vai poder tirar daquilo. E que muitas vezes você não vai nem ficar sabendo, né? A maioria das vezes você não fica nem sabendo. Você assistir aquele episódio ou um filme que me tocou de uma forma porque me lembrou da minha infância, me lembrou de um parente, de um amigo, e aquilo me deixou com alguma emoção,
emoção, pode ser melancólica, pode ser feliz, a gente não sabe. Alguma emoção ele pode despertar. Ele pode despertar também uma emoção que pra mim essa sim é negativa, que não é nem o amor nem o ódio, é a indiferença. Eu posso simplesmente, não me pegou. Isso acho que é o mais ofensivo pra quem... Isso é o pior de todos, eu acho também. Não falar nada, eu acho muito triste. Se alguém fica tipo, pô, que merda isso aqui, não sei o quê, ou vai me xingar em algum lugar, eu fico tipo assim, cara, pelo menos eu acho que eu despertei alguma coisa nessa pessoa, né? Por mais que não seja uma coisa boa. Pode ser ela tá com raiva de mim agora por alguma coisa que eu falei, mas quem sabe isso mais pra frente, a pessoa vai lembrar disso que eu falei, vai associar isso com outra coisa, sabe? Eu acho que a arte é pra isso, né? É pra engajar o sentimento nas pessoas. Exato. É útil. Eu acho que a coisa mais triste realmente é o que você falou, que é quando você assiste um negócio, você é indiferente. Tipo assim, não foi nem a ponto de te dar raiva. Foi só tipo... Nossa, Tipo, deu 5 minutos e eu já esqueci. Eu acho tão triste quando isso acontece. É muito triste, mas é uma reação possível, né? E aí a gente, aí pega na nossa vaidade também, quando a gente é criador de conteúdo, de entender que, sim, o que a gente faz vai chegar em gente que não vai fazer a menor diferença e tá tudo bem. E tudo certo, pois é. Assim, a gente tem que lidar com isso, Nem todo conteúdo é para todo mundo. Exato. Às vezes aquela pessoa não tem muito interesse naquilo, ou então você falou alguma coisa que ela já sabia, ela falou, tá bom, ok, tchau. Mas é engraçado isso, né? Como isso eu acho que é uma coisa da sociedade mesmo, da cultura nossa, de entender que é independente de idade, de fase da vida, essas coisas elas podem te pegar de novo. Eu sou, assim, até me considero bem nostálgico em relação às coisas que eu assistia quando criança, assim, de... Eu também. Revisitar alguma coisa, olhar de novo. Eu tive recentemente isso com Família Dinossauro. Falei, vou pegar pra rever e vou ver pela primeira vez tudo. Assim, eu vi na pandemia tudo. Na ordem, né? E falei, caraca, como eu fiquei feliz. Sabe quando você fica feliz de sobreviveu legal? E, pô, não tá só pego pra mim no meu carinho de infância. Eu tenho um baby tatuado, né? Eu falei, cara, não tá só no meu baby tatuado. Oh, meu Deus, sério? Tem no meu pulso aqui. Oh, meu Deus, que fofo. Eu tive um bonequinho que eu lembro que eu carregava pra todo lugar. Era um bonequinho até grande, eu era pequena, né? Era um boneco do baby que era... o corpo dele era de pano, então ele era fofinho. A cabeça era de plástico, né? A cabeça era durinha. Eu tinha isso também, maravilhoso. Gente, eu levava ele pra todo lugar. E eu lembro que eu tinha uma fita cassete mesmo, não a VHS, a de áudio, com as músicas da Família Dinossauro e tal, e às vezes meus pais botavam no carro, e eu lembro da gente indo na casa da minha avó, eu lembro passando numa ponte que a gente tem que passar ali pra chegar na antiga casa da minha avó, e tocando a música do Baby, não é mamãe, tipo, sabe? São coisas tão específicas que eu acho que é muito legal como as coisas marcam a gente, né? Isso, e quando eu vejo vídeo de, por exemplo, eu nunca fui pra Disney, né? Eu sei que você já foi algumas vezes, inclusive, e é um negócio que eu tenho vontade, é a maior pira do meu irmão, mas é porque o meu irmão também é meu sociopata, ele gosta de montanha-russa, eu morro de medo, ele gosta de me ver tendo medo, assim, é uma... Entendi. Relação de irmão, né? Não tem muito jeito, mas... Ele é mais velho ou mais novo? Mais velho. Faz sentido, porque eu sou a irmã mais velha e eu tinha exatamente a mesma coisa com a minha irmã mais nova. A gente é meio psicopata mesmo, o irmão mais velho geralmente é meio psicopata, o irmão mais novo é a cobaia, né? Não, exato. Meu irmão, quando eu era criancinha, assim, bem neném, ele ficava indo no berço e botava o dedo no meu olho pra ver se eu piscava, assim, era uma coisa legal. Caraca, cara! Bacana. Brincadeiras à parte e crueldade fraterna à parte também, eu acho que eu fico vendo vídeo às vezes da galera indo pra Disney barbudo, já marmanjo, e os caras se emocionando, eu falo, cara, eu acho que isso é especial. A Disney sabe fazer isso muito bem, né? A Disney, pô, acho que é o principal produto deles é vender essa magia, e que no fim, pra mim, que eu consigo resumir assim, cara, é o poder que a arte tem de transformar mesmo, Total. Olha a importância que as pessoas dão pra aqueles universos e pra tudo aquilo, a ponto de, cara, sentir um pertencimento tão fora do comum, né? Quando você vivencia algo daquilo, e eu acho que isso existe em alguns graus. A primeira vez que eu fui no estádio do time pro que eu torço, eu acho que não tem muita distinção desse sentimento, é muito parecido, tipo, cara, eu tô no lugar onde eu pertenço, eu devia estar aqui. Sim. Sempre, eu queria estar aqui, eu queria viver isso aqui. E eu acho que você ir pra Disney e ir num lugar desse, ou, sei lá, tá numa estreia de cinema de um filme que é tipo, caraca, é o bagulho que você tá esperando. Naquela pré-estreia que tá todo mundo fantasiado. Acho que esse tipo de evento que ele parece... Não é nem que é único, mas ele parece que ele é aguardado e que ele encaixa com a tua vida. Porque você fala, pô, isso aqui é você vivenciar essa transformação de perto, né? De dentro. E olhar e falar, bom, eu não sei se a gente consome arte, em que momento a arte vira parte da gente, e aí qual que é o ovo e qual a galinha nisso também. Tipo, de qual que é? Que despertou o quê? Mas é uma retroalimentação que vai muito longe, né? Eu acho que quando envolve nostalgia é até mais engraçado. Eu tava pensando nisso outro dia, não lembro o que foi, acho que foi até lá no Rapadura
gente tava falando de alguma coisa, chegou nesse ponto de nostalgia, a gente tava lembrando como o Stranger Things trouxe pra cultura pop essa nostalgia dos anos 80, né? Que vinha muito de filmes antigos, coisas do próprio Stephen King, até o Stranger Things puxou muita coisa do It. E logo depois, acho que por causa do sucesso do Stranger Things, eles fizeram um filme novo do It. E o It tava muito se retroalimentando também do Stranger Things. Então é uma coisa que vai puxando da outra e fica esse negócio que você não sabe da onde que começou. Mas a nostalgia, o poder da nostalgia é um negócio muito forte também na arte, né? Pois é. Eu acho curioso isso, assim, como eu acho que é inevitável a gente ser tocado por arte em algum nível, né? Isso não é uma escolha. A gente, desde criança, tá lá ouvindo um Galinha Pintadinha, uma neném de hoje em dia. É isso aí, está tendo contato com alguma forma de arte, então é impossível, nem que seja, sei lá, na nossa infância, com cantiga de escola, tudo mais. Isso tudo, pra mim, assim, eu acho que ao longo da nossa vida, se a gente parar pra pensar e expandir o conceito de arte de uma forma menos elitista e começar a reconhecer que, de fato, cara, as pessoas que inspiraram a gente a produzir conteúdo mesmo, são artistas de alguma forma e, cara, esses caras, sei lá, os youtubers que a gente viu pra poder começar a fazer, os podcasters que a gente ouviu pra começar a fazer, e aí conhecer essas pessoas de alguma forma e, cara, que tem essa relação de tirar esse cara do papel de comunicador e colocar ele como um ser humano e lidar com isso tudo, é uma bagunça. E a hora que você para pra pensar, não, peraí, como é que eu cheguei, sei lá, no meu caso, né, como é que eu cheguei a fazer podcast hoje? Pô, eu era uma criança e gostava de TV, e de quadrinho, e de cinema, e de série. Quando eu fiquei adolescente, eu quis procurar gente falando sobre isso e achei, sei lá, um jovem nerd da vida. E hoje trabalho com os caras. E tipo, você fala, cara, é uma doideira, assim. Enquanto a gente busca consumir mais daquele tipo de conteúdo e acaba se descobrindo como pessoa. Tipo, eu me descobri enquanto podcaster porque eu queria conversar sobre os filmes que eu tava assistindo, as séries que eu tava assistindo e futebol, sei lá. Então eu encontrei gente que tava afim da mesma coisa. É muito doido, né? Como chega um momento da sua vida que você não distingue mais, tipo, você não consegue separar quem é a Fernanda sem a Disney. Não existe mais essa pessoa. Acabou. Não sei nem se ela existiu um dia. Eu acho muito engraçado, né? É só olhar a decoração dos quartos, os posters, os figures, os quadros, os quadrinhos, os livros. E uma coisa vai puxando a outra, né? Eu achei muito legal isso que você falou, porque quando eu comecei a escutar podcast, foi em 2013, justamente os primeiros que eu comecei a ouvir foram o Jovem Nerd e o Rapadura. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar no Rapadura. É uma coisa muito doida pra mim, até hoje. Às vezes. E aí, às vezes, eu gosto de imaginar fazer aquele exercício mental de pensar, caramba, imagina se eu, de 2013, pudesse ter um pequeno vislumbre pra hoje, sabe? Ah, sim. E será? Eu acho que eu não acreditaria se eu de hoje pudesse viajar no passado por 2 minutos e falar, tu vai fazer isso. Ah, sim, você vai trabalhar no Rapadura. Eu ia falar assim, não. Não, você é doida. Maluca? Que isso, minha filha? Não. É bem isso, né? Sabe? Tenha noção. Não, que é isso? E é muito doido mesmo. Como coisas que a gente não imaginava vão levando a gente pra caminhos onde a gente tem que estar e nem fazia ideia, né? Então, e é isso que eu acho que quando a gente desconcentra um pouco a visão de arte tradicional, até um tanto, pra mim é bem elitista mesmo, de você entender, chamar as coisas de arte parece dar um peso, né? E no fim, acho que não tem que ter esse peso, tem que ser muito mais o que você consome, o que as pessoas às vezes vão falar de arte, eu acho que elas excluem. Eu falei disso no episódio que eu gravei com o Didi aqui também, sobre como eu acho que o choro vale mais que o riso no entretenimento, né? E as pessoas na arte, elas excluem essa parte do entretenimento pelo entretenimento, assim, de você consumir algo porque aquilo é confortável, porque aquilo é legal, porque aquilo te diverte. E o te divertir, pra muita gente vai ser diferente, né? Tem gente que se diverte passando medo, vendo filme de terror, tendo cagaço. Eu odeio isso, morro de medo. Mas meu irmão adora. Eu adoro também. Então, conheço muita gente que ama. É catártico, é porque é uma experiência catártica de alguma forma. Mas no fim é tudo diversão, né? São formas diferentes de diversão. Sim, exato. Você tá lá, você sai de lá, não necessariamente feliz, mas você sai com emoções que, tipo, nossa, aquilo me fez sentir vivo de alguma forma, e que legal, isso é... É uma experiência de quase morte controlada. É a mesma coisa com as montanhas russas. Aí, ó. Eu acho que você tá falando do seu irmão, eu sou exatamente esse tipo de pessoa, tô me identificando com muitas coisas aí que você falou com questão do seu irmão. Mas eu acho que é isso, porque quem gosta de adrenalina, quem
quem gosta de filme de terror, essas coisas, geralmente é isso, é pra você poder experienciar aquele desespero, mas saber que você tá seguro ao mesmo tempo. É que, né, eu tô seguro, eu sei, mas eu sei que aquilo vai me perturbar por semanas quando eu for dormir e fechar o olho. Entendi. Então não quero experienciar isso. Eu era muito medrosa também, eu aprendi na marra. Tá vendo? Comecei aí eu fui na outra montanha-russa, eu tinha um pouco de nervoso de filmes de terror. Aí eu fui na festa de Halloween da Universal Studios, entrei lá nas casas de terror, falei, gente, depois disso, você vê um negócio que é só projetado numa tela na minha frente, nunca mais eu tive medo de filme de terror. Caraca. É tipo assim, experiência de choque, terapia de choque. Olha aí, pode ser. Recomendo, inclusive. E aí tem aquela sensação, né, porque são várias casas de terror, daquelas com super produção, dinheiro, efeito especial, os atores, iluminação, vários ambientes, e eles não podem encostar em você, mas eles chegam bem pertinho. Então eu fico pensando assim, cara, é a experiência 4D do negócio aqui, entendeu? Depois disso, ver um filminho tá de boa, sabe? Mas é muito interessante porque eu entrava na fila da casa e eu ficava morrendo de nervoso. Eu ficava assim, gente, vai começar a me dar caganeira aqui já. Aí eu falava, por que eu tô aqui? Aí eu entrava na casa, aí eu ficava apavorada. Aí eu saía, dava uma descarga de adrenalina tão boa, sabe? E eu ficava, ai, que incrível, vamos pra próxima. Aí no meio da fila da próxima, eu já tava sentindo tudo de novo. Aí eu ficava pensando assim, gente, por que eu continuo fazendo isso comigo mesmo, sabe? E eu acho que é isso, é a parte da catarse também. Eu tenho esse negócio com fila, que pra mim a fila é pior do que qualquer brinquedo de qualquer coisa, assim. A fila me dá uma ansiedade... Eu odeio fila. Absurda. Então, assim, tomo água, eu morro de medo de altura, mas assim, se estiver vazio, eu vou. Não vou no insano da vida, que é retão e tal, mas... Não, eu não iria nesse aí também não. Se tiver alguma curva, alguma coisa, eu consigo ir, assim, eu consigo me virar. Mas o lance eu não quero fila, porque na fila eu vou ficar repassando todos os piores cenários de tudo e ali eu vou morrer. Assim, parece que você tá no filme Premonição, né? Você vai pensando todas as coisas que você poderia morrer dentro daquele negócio. É isso, assim. Então dá um desespero muito grande. Mas eu acho que quando a gente olha pra arte nesse ponto de vista, de ela é capaz de me despertar emoções e tal, e é isso que você vai buscar, no fim das contas, quando a gente traz isso pra nossa vida, a gente traz um pouco dessa experiência, né? A gente fala, pô, eu assisti aquilo, ou frequentei aquilo, foi legal. E aí quando você vai, sem pensar muito, né? A gente acaba definindo nossos hobbies, nossas profissões, nossas companhias mesmo, né? Acho que tudo é definido por conta do que é influenciado pelo que a gente consome, assim. Não tem como a gente fugir. Com certeza. Eu acho que chega num momento que a gente não consegue, é o que eu falei, né? Não dá mais pra você separar essas coisas de você. Você era uma pessoa antes de consumir aquilo, qualquer que seja esse aquilo, e a outra pessoa depois. E aí, bicho, é um movimento irreversível. Você pode até tirar aquilo de você, mas você vai ser uma terceira pessoa quando você tirar. Você nunca vai voltar a ser a pessoa número 1, né? Isso é muito louco. Que você evoluiu a partir daquilo pra outra coisa. É isso, você nunca volta, né? Sempre pra frente. E é isso, acho que quando a gente pensa que a arte é capaz de nos transformar em pessoas melhores e piores também, eu acho que no fim a responsabilidade é nossa de dizer se a transformação é boa ou ruim, né? É a gente que tem que pegar e fazer, tentar fazer, né? O melhor com o que a gente consome. Nem sempre a gente vai conseguir, tem que ficar de boa com isso também. É só tentar realmente transformar aquilo numa experiência legal. Total. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, com qualquer camarada que topar gravar. Então quero agradecer aqui demais a querida Fernanda Schmoltz. Sigam ela nas redes sociais, é @Fernanda Schmoltz, que se escreve SCHMOLZ, Schmoltz. Sigam ela no Instagram e no Twitter. A Fernanda é uma pessoa maravilhosa que traz muito conteúdo comentando cinema, a Disney em particular, seja em podcasts ou vídeos. Então vai agora seguir ela nas redes sociais para vocês não perderem nada. Inclusive, provavelmente o melhor conteúdo sobre guaxinins fofinhos que vocês vão encontrar existindo na internet. E pra você que gostou desse episódio, também me siga nas redes sociais no @Príncipe Vidani e siga também o @Cabeça do Vidani, que é o @ do programa aqui, o Dentro da Minha Cabeça. Cabeça do Vidani, sem cedilha, Cabeca do Vidani. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify ou nos demais agregadores, de preferência com aquelas 5 estrelinhas, né? Ou qualquer que seja a nota máxima aí. Deixe também os seus comentários, tanto em plataformas como o Spotify, né? Que tem áreas pra isso, quanto em nossas redes sociais, pra você me contar o que achou desse episódio.
E aí, vem cá, imagina que legal que seria a gente publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana? Isso é possível através do Apoia-se, a nossa plataforma de financiamento coletivo aqui do Dentro da Minha Cabeça. Temos metas que, se forem atingidas, garantem episódios extras, olha que legal. Portanto, considere ajudar em apoia.se/dentro da minha cabeça, também sem cedilha, tá? Com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. Todas as informações que eu citei aqui nesse descritivo de encerramento, tanto de redes sociais quanto de financiamento coletivo, vocês podem encontrar com facilidade no site dentrodaminhacabeça.com.br. Sem cedilha também, né, gente? O RL. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!